Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e para falar hoje sobre arranjos corais e a hibridação entre a canção popular na música brasileira e a estética da música do canto coral, está aqui comigo um especialista em canção popular e especialista em regência coral, Luiz Anselmi. Salve, salve, e aí? Acho que eu nunca tinha sido apresentado assim antes, cara. Tô lisonjeado. Faltou um monte de coisa ainda, mas a gente vai falando aqui, né? Obrigado. O Luiz Anselmi, ele é um regente coral, pesquisador, está no mestrado na Unesp, né, Luiz? Sim, olá. E é diretor artístico do Grupo Mosaico, né? Um grupo importante aqui do estado de São Paulo. Isso aí, valeu. Tô como professor também lá no Projeto Guri, né? No Guri Santa Marcelina. E tô nessa pesquisa aí, nessa ideia enfim, tentar entender como que fazer quais são as especificidades sonoras, né? Pra gente trabalhar música popular para coral, né? Acho que essa que é a ideia toda. E valeu, queria agradecer o convite também. Tô super feliz de estar trocando essa ideia aqui com você. Abraços virtuais aqui. O Luiz Isso. é um brother de longa data, né? GPia? E isso, foi colega do grupo de estudos do professor Fábio Miguel, acho que quase desde a fundação do grupo, né? A gente fomos membros veteranos, né, do grupo de pesquisa lá da Unesp. Temos artigos publicados juntos, né? Sim, pois é. E outras coisitas mais. E daí, que bom que você pôde aceitar o convite nesses episódios que eu estou fazendo, né, para fechar essa temporada. Vai ser uma conversa muito produtiva sobre essa questão do arranjo coral e das dificuldades que a gente encontra, né? Porque talvez quem não trabalhe muito com coro e quem não lidou muito com coro não tem noção como é difícil, às vezes, fazer um arranjo bom e adaptar bem uma canção para fazer soar adequada, transferindo ela, traduzindo ela para uma estética do canto coral, né? Isso é bem complicado para não ficar esquisito, não ficar aquelas coisas bizarras, né, que às vezes fica. E o Luiz faz isso muito bem. Faz isso. Valeu. O Luiz consegue não cair nesse vale da estranheza, então vai ser uma puta aula. Eu acho que esse é um bom começo mesmo, William, que a gente... eu acho que desde a da época do GP Vosia também, né? Porque assim, eu trabalhei com coro, né? Eu comecei a trabalhar com coro, comecei a cantar em coro também, antes da universidade, né? E esses coros todos que eu trabalhei sempre fizeram muito mais arranjo do que composições, né? Principalmente ali no Coralusp, né? Onde foi uma escola maior para mim, assim, né? Com o Edu Fernandes e os outros regentes também, tive alguma experiência com eles, mas ali é um antro da música arranjada para coro, né? No Brasil, eu diria, assim, né? É uma coisa que a cultura de arranjo do Coralusp é muito grande, né? E quando eu comecei a transitar espaços fora do Coralusp, né? E ver o que estava se fazendo de arranjo por ali, né? Eu comecei a sacar essas estranhezas que você mencionou. Assim, comecei a ver, eu falei, nossa, realmente não é todo mundo que está fazendo que tá fazendo arranjos bons por aí, assim, tem alguma coisa estranha que tá acontecendo, né? A gente fala estranho, assim, né, e tal, mas eu acho que é essa lida com a canção original, né? O quanto que a gente tem de intimidade com a canção que a gente vai chamar de original. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre essa coisa do original, né? Na música popular, que eu acho que é importante. Mas de tentar entender o que faz parte da linguagem cancional e o que da linguagem cancional o que da linguagem coral pode deixar uma linguagem cancional brega ou estranha, que é o que a gente tá mencionando, né? Sim. Então acho que esse é um primeiro ponto importante, assim, né? De o quanto que a gente na linguagem coral acaba esquecendo algumas coisas, assim, né? E deixando essa e correndo esse risco, né? De deixar as coisas um pouco coral demais ou um pouco canção de menos, enfim, né? O quanto que a gente precisa fazer essas duas linguagens conversarem, né? Sim. Antes da gente entrar mais especificamente nesse tema,
Conta para mim um pouco de como você começou a estudar música, tipo idade, se foi em escolinha de bairro, se já foi num conservatório, se você se alfabetizou muito cedo ou demorou, o seu caminho até a licenciatura da Unesp, né, que foi onde a gente se Uhum. conheceu. Cara, eu comecei a estudar, na verdade, violão por conta de, enfim, eu estava naquela idade ali, 10, 11 anos, em que né, toda criança tá descobrindo a música e entendendo, né, que o cérebro da criança começa a ficar, né, louco por música. E eu estava começando a entender essas ideias e uma tia minha, minha madrinha, na verdade, acabou se separando na época e veio morar na minha casa por um período, assim. E ela tinha um violãozinho velho ali. E aí aquilo foi o estopim pra mim, eu falei: "Putz, eu quero começar a tocar", né. E aí, por essas coincidências loucas do destino, tinha um professor de violão muito bom em Jundiaí, eu sou de Jundiaí, né, ele queria retribuir o que um centro espírita tinha feito por ele, né, o centro espírita que ele frequentava tinha ajudado muito ele na vida dele, e por acaso era o centro que minha avó frequentava, eu não frequentava Hum. o centro, mas minha avó frequentava e ela falou: "Olha, tem um moço que tá dando aula de violão de graça lá no centro e tal, você não quer fazer?" E eu estava com o violão na mão, uma aula de graça, bom, vou fazer, né. E era daquelas aulas coletivas, era 30 pessoas dentro da sala, aquela bagunça de violão desafinado, super legal. E gastava, coitado do professor, gastava meia hora para afinar os violões, aí sobrava meia hora de Sim. aula com 30 pessoas. Mas, logo, né, depois de 2 meses assim, as pessoas foram saindo, as pessoas se desinteressam, né, e sobrou eu e mais 2 só. E então a gente foi lá que eu fui alfabetizado musicalmente, assim, ele usava um método tradicional de ensino de violão, então eu aprendi violão clássico nessa época, né, violão erudito. E e aí foi lá que eu fui alfabetizado mesmo, assim. E hoje, depois de estudar educação musical e tal, eu vejo quanto foi sólido isso, esse ensino desse cara, apesar de ser um ensino super tradicional, assim, né? O quanto foi sólido, assim, que eu vejo que minha leitura é uma leitura interessante até hoje, e lógico, eu estudei muito depois, mas achei interessante de ver isso, assim, porque geralmente quando se faz esse tipo de aula coletiva de violão, não se fala de leitura, de partitura, né, e tal. Uhum. Então, foi ali, depois eu fui me interessando por música, fui desenvolvendo, assim, eu percebia mesmo que eu tinha uma facilidade para isso e fui gostando muito, né. Aí eu fui tocar trombone uma época, Ô, eh, louco! Isso eu não imaginava. eu toquei trombone na fizeram uma banda marcial na escola, e aí, putz, eu gostava de tudo que tinha a ver com música na escola, eu estava dentro, e aí eu fui tocar trombone, acabei tocando bem, assim, na época, para um adolescente, né, e chegava e aí eu fui tocar na banda de Louveira, da cidade de Louveira, que era o mesmo regente e tal. Enfim, aí lá eu fui desenvolvendo um pouco mais, entendendo a coisa de um profissionalismo na música, assim, né. E aí, na época, eu desisti de fazer música, assim, quando eu estava com uns 17 anos, falei: "Ah, não, precisa ser muito bom, precisa não vou ser trombonista, porque os trombonistas que eu conheço tocam muito mais que eu", enfim, aquela coisa de Aquela adolescente. coisa lá, né? É. Fui fazer geografia na USP, porque eu sabia que eu queria dar aula, mas não sabia que era de música até então. E aí eu fui fazer geografia, e na geografia na USP eu descobri o coral da USP. E aí quando eu descobri o coral da USP, eu falei: "Ah, tá, é disso que eu quero viver na música, né". E fazer esse tipo de música é o que eu queria. Já cantava, desde sempre cantei e tal. E aí eu fui parar na licenciatura da Unesp, e sempre segui ali com o Coralusp e fazendo outros trabalhos muito similares ao Coralusp, inclusive. É isso. Essa é um pouquinho da Muito, minha trajetória. muito bom. E atualmente você está fazendo um mestrado com foco nesses assuntos que a gente vai conversar hoje, né? Isso, é. Acho que a ideia principal, por enquanto, do mestrado, já mudei algumas vezes. O Paulo Moura é meu orientador, já tá ficando louco, coitado. É, mas o foco é falar um pouquinho dessa historiografia dos arranjos corais, né? E como que a palavra, a gente não gostou de usar essa palavra ainda, mas a gente não achou uma melhor também. Essa
evolução dos arranjos de 1960 para cá, né? O que No mudou Brasil, né? No Brasil, Brasil. né? O que mudou na linguagem dos arranjos de 1960 para cá, né? Então, quando a gente pega aquela santíssima trindade dos arranjos corais, né? Que é o Marcos Leite, Samuel Kerr, Cosella, pega essa santíssima trindade que praticamente os fundadores dessa linguagem de arranjo coral para música popular, né? Brasileira. E aí, o que a gente vê de novo hoje em relação ao que eles faziam ali naquela época, e outros arranjadores, com certeza, e tal, né? Enfim, a gente está tentando falar um pouquinho disso e das especificidades de escrita, umas análises, tentar falar um pouco disso. É, eles são uns arranjadores que se estabeleceram muito assim e reverberam muito na nossa geração, mas eles têm uma linguagem que é bem própria e bem diferente do que se entendia por arranjo umas décadas antes, né? Tipo na época do Villa-Lobos, do pessoal do canto orfeônico, né? Tem uma linguagem bem diferente disso. Então, eles. É por isso que acho que a gente vai considerar, assim, a gente está entendendo isso ainda, mas é por isso que acho que a gente vai considerar que eles são esse começo dessa linguagem que a gente pratica hoje, justamente por isso, assim, porque eles trocaram, porque já existia arranjo antes, né? Uhum. Mas esse arranjo, geralmente o arranjo era entendido como arranjo de música folclórica, né? Que na verdade, se você for ver, a gente tem tem muitas composições corais que a gente pode chamar de arranjo de música folclórica, que a gente chamava de folclórica até um pouco tempo atrás, né? Então, o Villa-Lobos fez muito isso, pegava uma melodia de tradição popular e Uhum. arranjava para coro, mas a gente chama isso de composição coral. Enfim, essa nomenclatura é meio, né, você tem muitas vertentes para essa nomenclatura, você tem muitas discussões possíveis sobre essa nomenclatura, mas é isso, né? Existia essa prática, né? De você pegar uma melodia já existente e tem gente que chama, inclusive, de harmonização, né? A gente Uhum. harmonizava para coro, né? Harmonizava Uhum. coralmente, né? Vamos dizer assim, né? Sim. E aí eles que começaram a pegar músicas que já estavam estabelecidas no mainstream, na rádio, etc., né? Esses três arranjadores e mais outros, né? Pegava essas músicas do mainstream e fizeram uma tradução para a linguagem coral, né? Sim. Que É eu mesmo não. Pode falar. desculpa, muita música renascentista que a gente Ah, sim. entende como música original para coro, assim, são arranjos. Tem mil formas de se fazer, tinha forma de se fazer exatamente como hoje a gente pega uma canção de bossa nova, sei lá, e arranja. É. Antigamente Rosela se U. fazia isso, né? O pessoal fazia mil versões, né, de músicas diversas ali na Europa, na Itália, em vários países, né? Pegava melodia, Uhum. Beethoven pegava melodias populares e Sim, jogava Bach, no meio dos coros, a maioria Bach. dos coros de bar, né? Sim, você consegue rastrear, mas o que é engraçado desse tipo de arranjo que você trabalha, assim, eu acho que a gente já conversou outras vezes sobre isso, né? Hum. É que tem um estigma, né, nesse termo, né, no termo arranjo, né, como se fosse, você tem a música original, que é a música de verdade, e você tem esse hobby que é o arranjo, né? Aham, aham. E eu acho que também tem esse estigma também tem um pouco a ver com a origem, né, de como que era a prática desses arranjos quando eles surgiram, assim, né. Então o Paulo Moura sempre diz, assim, ele disse na disciplina, não sei, não lembro se você estava nessa disciplina no ano passado. Tava assim. Ele diz na disciplina, ele diz para mim várias vezes, em vários coros, assim, né, que ele conta que nos anos 80, assim, quando essa linguagem de arranjo já estava estabelecida, assim, era muito comum, os repertórios dos coros eram todos muito parecidos, assim, né? Não vou lembrar Uhum. exatamente como ele descreve, mas começava com uma peça renascença, aí passava por uma peça coral um pouco mais difícil, ia às vezes por uma peça contemporânea, uma peça do século XX de coro, né? E caminhar, enfim, a evolução do repertório dos Do coros concerto, né? nos concertos, né, fazia essa ideia e sempre terminava com um ou dois arranjos de música popular, que era para levantar a galera e a galera aplaudir. Então, eu acho que ficou essa coisa, né, na cultura da cultura coral do Brasil, que o arranjo é aquele momento de levantar a galera, porque a gente vai fazer uma música que está tocando no rádio, né? Mas acho que se a gente voltar um pouquinho à discussão que a gente estava falando, né? Eu não gosto, inclusive, de chamar de música original, né?
Isso eu discuto um pouquinho nesse trabalho que a gente está mencionando ali na Santa Marcelina, né? E eu também falei um pouquinho no trabalho lá da Federal da Bahia, né? Na especialização em regência, que é aí eu me apoiando aqui um pouquinho nas referências que eu usei, né? O Aragão, principalmente, e também o Protásio, né? O André Protásio lá do Rio, mas ele também usa o Aragão. Ele discute um pouco esse conceito de arranjo na música popular. E assim, quando a gente fala de música de concerto, a gente normalmente pode ter um material original escrito, né? Então, na música de concerto, a gente fala, então, você vai reorquestrar uma coisa, por exemplo, você vai pegar uma canção do, sei lá, do Schubert e vai orquestrar isso, enfim, né? Isso a gente chama de arranjo, porque você tem um material original escrito, né, pensado daquele jeito, blá, 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 e arranja aquilo para uma orquestra. Ou quando você vai fazer uma redução de orquestra de uma peça de não sei quem e reduz essa orquestra, você está arranjando, né? No sentido mais puro do termo arranjo, né? A gente está rearranjando uma coisa, está arranjando as notas de novo para cantar, né? Para fazer. Na música popular, existe uma ausência desse material. A gente acaba usando o fonograma, o primeiro fonograma registrado, vamos dizer assim. Só que existe uma complicação, porque nem sempre o primeiro fonograma registrado é, na verdade, o material original, entre aspas, da canção. Porque, e aí que começa a brincadeira da música popular, porque assim, vamos pegar uma música do Caetano. O Caetano compôs ela em voz e violão, e depois foi para o estúdio, um produtor musical colocou um monte de coisa. Então, qual que é o original? É o voz e violão do Caetano, ou o primeiro fonograma registrado com um monte de edição de estúdio, né? E a gente já não tem, já não consegue dizer aí. E aí apoiando também no Molina, que é uma das outras referências aí, que é o coordenador da pós de canção lá da Santa Marcelina, né? Que é uma pós maravilhosa, indico para todo mundo. Ele diz que depois de 60, depois de 1960, ali depois da década mais ou menos 60, ou seja, pós-Beatles, né? A gente já não consegue dizer que existe o material original da canção primeiro antes de entrar no estúdio, porque os Beatles, sei lá, 90% das coisas que os Beatles fizeram, tô brincando, não sei essa porcentagem, mas, sei lá, muita coisa que os Beatles fizeram foram criadas no estúdio, né? Então eles, a Uhum, partir das técnicas de estúdio que eles foram criando um monte de coisa, né? A produção, né, já se dava no estúdio, que o Bonina chama de era obra de arte montável, né? Não só ele chama, mas a uhum, música entrando nessa coisa da montagem, né? Na música de montagem, o cara tá montando trechos. A gente pega o Clube da Esquina, por exemplo, né, do Milton e uma galera, né? Pô, tem um coro de crianças inserido no meio de uma introdução, sabe? Aquilo ao vivo, para aquilo acontecer ao vivo, teria que demandar 5 meses de ensaio. O cara foi lá e só colou em cima e tá tudo sim. certo, né? Então, assim, o Uhum, que é original quando a gente começa a falar de canção desse jeito, né? Qual que é o original, né? Então, o que o Aragão defende, e o que eu tô junto com ele nessa, assim, é que a leitura coral sobre uma canção é mais um arranjo, né? Assim como o original, entre aspas, vamos dizer assim, entendeu? Então é uhum, mais um jeito de trabalhar aquele material, aquela letra, né? Que acho que é o que é mais importante na canção, é a letra, né? Então é mais um jeito da gente falar e da gente interpretar aquele material, né? Que tem uma linguagem específica. E aí a gente pode discutir isso, enfim, né? Aí. Com que tipo de formação coral você tem trabalhado como regente hoje em dia? Bom, Porque a gente tem também essa questão por exemplo, na Europa se consagrou o soprano, tenor, contralto e baixo, né? uhum. E aqui no Brasil nem sempre a gente consegue montar essa formação, né? Nos seus grupos você tem conseguido trabalhar com esse tipo de formação e com as dobras dessa formação? Ou você tem feito alterações ponto a ponto, por exemplo? Essa formação, né, SATB aí que a gente chama, né, é, ela não se estabelece por acaso também, né? Assim, eu acho que tem uma estabilidade quando a gente trabalha com composições nessa formação que é realmente muito muito interessante, assim, né? Mesmo coros
amadores, assim, quando a gente consegue ter gente suficiente para dividir nessas 4 vozes, a gente já começa a entender que o coro mesmo está conseguindo cantar mais confortavelmente, porque acho que os acordes estão mais completos, a gente consegue dobrar coisas e etc, né? Então, é sempre uma formação que a gente busca, eu penso assim, por isso, né? Mas não é a realidade mesmo do Brasil, nem dos meus coros, assim, né? Bom, primeiro que eu trabalho com coros juvenis, né, também. Então, no Projeto Guri, a gente eu trabalho com os corais de 10 a 18 anos, né? E aí isso já muda tudo, né? Os coros juvenis a gente já tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer isso, até porque o funcionamento do Guri é uma coisa um pouco diferente, então a gente não tem uma super estabilidade dos alunos, né? A gente não está com os alunos o tempo todo lá, então o que eu consegui até hoje lá foram 2 vozes, né? Uma voz de uma região ali de barítono, vamos dizer aquele baby barítono, né, do Henry Leck, Uhum. e uma voz de mezzo-sopranos, né? Eu já consegui alguma coisa a 3, assim, abrindo alguns divisezinhos de sopranos e contraltos e uma voz de barítono, mas então lá é uma realidade mais específica e é diferente, né? E em outros coros todos, com exceção do Mosaico, que eu trabalhei, sempre foram... Desculpa, só um parênteses antes de você entrar no Mosaico, mas essa janela de tipo 8 a 53 anos de idade em coro é foda de trabalhar. Não é impossível, mas puta, que dá um serviço, né? No Mosaico, como que é? Não, assim, com exceção do Mosaico, na verdade, todos Ah, os outros sim. coros, a gente trabalhou. Eu sempre trabalhei com 3 vozes. A gente quase nunca conseguiu abrir as 4 vozes. Então, o que eu estou dizendo por 3 vozes é soprano, contralto e barítono, né? A gente sempre teve menos vozes masculinas, né? Que são as que comumente estão cantando na região de tenor e baixo, né? Uhum. E é uma realidade do coral, tanto que foi o que eu falei no trabalho da Federal, né? Da Bahia. Eu falei da especificidade de escrita de arranjos para essas 3 vozes e a gente consegue estabilidades e tal. E aí eu penso que a canção é uma coisa que facilita muito esse tipo de escrita, assim, né? Lógico que a composição, quando você escrever composição para essa formação, você já está pensando só nela e facilita também, né? Acho que até o trabalho do Nibaldo falou um pouco disso, né? Depois a gente pode mencionar direito o trabalho dele, mas Nibaldo Araneda, e que a composição também pode funcionar para outras formações sem ser isso, e funciona muito mais e tal. Mas eu acho que o arranjo é interessante nesse sentido, assim, porque como vem de uma linguagem cancional, que a gente pode pensar em voz e violão, por exemplo, né? Quando você põe o violão para tocar junto com o coro, pô, já resolve metade das coisas. Então você consegue deixar as vozes mais livres para fazer outras coisas, né? E nesse trabalho eu entrevistei arranjadores que fizeram isso muito bem. Então eu entrevistei o Ricardo Barizon, daqui de São Paulo, o Zeca Rodrigues, lá do Rio, o André Protásio, também do Rio, e a Patrícia Costa, do Rio também, agora morando em Portugal. E todos eles foi unânime assim em dizer que, putz, quando a gente coloca o violão, a gente consegue cantar as dissonâncias, os acordes, a gente consegue deixar a voz, né? E tá dentro da estética, né? Quando você pensa numa composição, você vai ter que pensar num piano, você vai ter que escrever e viver se der, enfim, vai ter que pensar para isso, ou o piano, ou o violão, ou sei lá o que. Mas, enfim, então acho que o arranjo facilita isso, né? E no Mosaico, aí é diferente, a gente consegue, é um grupo, acho que dá para dizer que é um grupo semi-profissional, né? Tem estudantes de música, tem músicos profissionais, é um grupo mais experiente, né? Tem o pessoal mais experiente cantando, então a gente consegue fazer, inclusive, arranjos a 5 vozes, 6 vozes, a gente divide tudo, né? E aí ganha uma outra dimensão no arranjo, né? Porque a gente trabalha, acho que exclusivamente com arranjos a capela, acho que quase nenhum, faz muito tempo que a gente não faz coisa com acompanhamento, a não ser de percussão, e E aí, quando você vai colocando mais vozes, você vai ganhando mais dimensões do que você pode fazer para dar elementos para o arranjo de canção, né? Então você vai colocando mais dissonâncias, mais frases, mais citações, mais, né? Começa a ficar mais complexo, assim, né? Isso que é interessante. Uhum. Muito bom. Quando a gente estuda música aqui no Brasil, a gente estuda muito um viés europeu, né?
Uhum. Bem eurocentrado, assim, um repertório eurocentrado e tal. E quando a gente está usando esse repertório, por mais que de país em país você tenha uma certa variação de como se trabalha cada coisa e uma variação estética, quando você olha os arranjos, assim, por exemplo, do começo do século XX, ali vou falar da Inglaterra, que eu conheço melhor, Uhum. você pega Holst, Vaughan Williams, né? E uns compositores desse naipe que fazem arranjos também, você tem uma estabilidade estética que eu acho que é maior do que o que a gente consegue na nossa música, né? Então, você tem, mesmo essa questão dos grupos que você estava relatando de como a gente tem que trabalhar a nossa realidade brasileira, os grupos aqui, eles merecem uma atenção melhor tanto na abertura de como você vai escolher qual vai ser a formação, qual vai ser o instrumento acompanhador e tal, que é uma coisa que na Europa é um pouco mais estável nesse sentido, porque lá eles tinham um jeito de trabalhar que funcionava, né? Uhum. E você vê muito mais, assim, uns arranjos, por exemplo, você consegue uma, fazer um programa tranquilamente com a mesma formação sem mudar ninguém de naipe, por exemplo, Uhum. desse tipo de repertório, às vezes de vários países, sem mudar ninguém de naipe. Você faz um francês, um alemão, um inglês, sem mudar nada, né? E com um tipo de linguagem também similar. Quando a gente vê aqui, pula aqui para a questão brasileira, tem essa questão da formação que você já falou muito bem, e também tem uma questão do repertório brasileiro, que é na nossa canção popular, é, e, e aqui eu tô falando, a gente pode falar também do rap, né, que você aborda, né? Uhum. Vamos entrar nisso. Mas na MPB, né, as coisas do Chico, as coisas do Gilberto Gil, do Caetano mesmo, vem vindo aqui mais para frente, sei lá, a Glória Groove, se Uhum. você pensar em como resolver um arranjo da Glória, da Pablo Vittar e tal, das pessoas que estão fazendo hoje em dia, tem uma característica de virtuosismo que é sempre muito difícil de resolver. Então, você pegar um arranjo de música popular, por exemplo, de uma canção inglesa do Host é uma coisa. Você Uhum. pegar para tentar fazer um arranjo do Doce de Coco do Jacó do Bandolim Pois é. é outro trabalho desgraçado, porque você tem uma linha melódica, um desenho melódico enorme, né? Com Uhum. muitos saltos, é uma dificuldade de você transitar entre os naipes com Instrumental, né? aquela melodia, né? Então, como que essa questão para você, além da questão da formação, resolver traduzir o tipo de desenho melódico virtuoso que a gente tem, ou o tipo de característica de virtuosidade do rap, por exemplo, que se você pega, é difícil de uma pessoa fazer, né? Você Uhum. pega casos Uhum. especiais de pessoas que conseguem fazer o flow de rapper e Sim. tal, para não ficar esquisito. Como que você imagina para traduzir isso nos arranjos que você faz ou que você instrui, né? Uhum. Eu acabei de ter uma experiência internacional, né, que eu fui para um curso de regência coral lá na Irlanda, né, da Federação de Coros da Irlanda, né, e eu pude ver um pouco isso, assim, que você estava falando da coisa de cantar, né, a gente canta um italiano, um francês, um alemão e tal, não sei o quê, e a estética é muito parecida, né. Pra gente também, né. Eles conseguem ver muita diferença, e foi uma das coisas que eu fui lá investigar, inclusive, comecei a ouvir coisas que eu não ouvia, né, às vezes a gente não tá Uhum, tão inserido, né, e eu falei: "Putz", né, principalmente eu que trabalho muito mais com arranjo, né, e tal, então eu falei: "Nossa, não, legal, tem um monte de coisa aí que eu comecei a ouvir agora, e comecei a entender mais as diferenças de linguagem das composições corais, especificamente, né". E mas, foi uma das coisas que eu observei que é isso, assim, né, se a gente pega um conjunto de arranjos até do mesmo gênero, assim, né, tipo assim, vamos pegar arranjos de bossa nova, né, arranjos bons de bossa nova, arranjos que foram feitos exaustivamente, sei lá. A gente pega esses arranjos, putz,
apesar de ser tudo bossa nova, que é um gênero super definido, né? Os arranjos são completamente diferentes, assim, né? Às vezes da mesma canção, o arranjo é completamente diferente um do outro, porque a canção permite isso, né? Às vezes Uhum. uma pessoa, um arranjador chegou e, ou arranjadora, né? Chegou e resolveu, vou seguir à risca o que esse fonograma aqui está me dizendo. E aí ele vai lá e faz o coro cantar exatamente as frases do violão, imita a frase da flauta do arranjo original, sabe assim? E aí tem uma Uhum. que fala, não, vou fazer completamente outra coisa, aproveita só a melodia e reharmoniza, faz outra parada. Então, assim, como o arranjo é mais livre, vamos dizer assim, nesse sentido, e ficam, são variedades muito grandes, né? É, eu acho que essa segunda parte da sua pergunta é uma das coisas que a gente está tentando investigar no mestrado também, né? Então, que a gente chama de evolução dessa linha dos arranjos, né? O que está acontecendo agora, justamente porque a música popular mudou, né? Então, assim, a gente tem eu diria que é um problema até, né? Acho que problema é uma palavra forte, mas eu diria talvez que é um problema, que assim, a gente em 1960, né, eles começaram a fazer esse tipo de arranjo que a gente está falando, 60 e pouco, a década de 60, e estava fazendo arranjos do que se ouvia na época. Então, a gente estava fazendo arranjo de Chico, de Caetano, de Gil, né, enfim, Milton, pra caramba, vários Miltons, né, e fazendo arranjo desse pessoal, que é o pessoal que estava dos festivais da canção, que é o que estava mudando a música brasileira na época e tal. Em 1900, chegamos para 1980, a gente seguiu fazendo arranjo de quem a gente seguia ouvindo, que eram as mesmas pessoas, e mais outros muitos compositores que começaram a surgir a partir daí, né? Quando chega agora 90, 2000, começa a entrar um monte de outras linguagens que começaram a fazer sucesso, vamos dizer aí, sei lá, até sertanejos, né, funk, rap, e isso não aparecia, né, não aparece nos arranjos coral, né? E a gente chega hoje, aí você pega a maior parte do repertório, né? Aqui eu vou falar meio levianamente, sem dados, mas assim, a maior parte dos coros que fazem arranjos seguem fazendo arranjos de Milton, Caetano, Uhum. músicas de 1980, 1970, 80, né? Eu diria que isso é um problema justamente pelo como começou, tipo, putz, e agora? Então, a linguagem coral não está acompanhando o que está acontecendo na linguagem da canção, né? Como Uhum. acompanhou em 1960, 70, 80. Entende? Então, assim, eu não tô dizendo que é um problema fazer as canções de 1980, né? Por isso que eu tô brincando Aham. com o problema, né? Eu acho que, putz, são canções lindas, a gente tem milhões de arranjos maravilhosos, mas que eu faço, inclusive, o Mosaico faz exaustivamente essas canções dessa época, mas é uma preocupação, por exemplo, do Mosaico também, tentar falar com o que está sendo feito agora. Não necessariamente Uhum. com rap, funk e etc, né? Mas falar com coisas que estão surgindo agora. Vamos fazer arranjo do que está acontecendo agora, né? Então, o último arranjo que a gente fez nesse sentido é um arranjo de Doce Oxum, é uma música da Gisele De Santi, que é uma compositora. Eu acho que ela é de São Paulo, não tenho certeza, mas ela compôs essa canção para Fabiana Cosa, pro álbum novo da Uhum. Fabiana Cosa, chama Dos Santos, né? Que ela tá fazendo um turnê desse álbum agora. Eu fui no show, ouvi, foi uma coisa maravilhosa, fizemos com um mosaico, um arranjo com solos e ficou super bonito e tal. Você escreveu. Eu que escrevi o arranjo, é. Então, Só para assim, deixar claro. a gente tem essa preocupação de. E aí, é isso, não é rap, não é funk, Uhum. né, não é pop, etc, né? Mas agora falando especificamente dessa linguagem, eu acho que uma das razões que a gente vai investigar no mestrado, né, uma das possíveis razões do porquê que isso acontece, que a gente vai investigar no mestrado, porque a linguagem da canção mudou num sentido de mudar a raiz de como se escreve música, né? Então, essa coisa que a gente falou da música ser produzida no estúdio começou a ficar muito mais forte. Quando a gente pega o pop e o rap, por exemplo, a interferência, vamos dizer assim, do estúdio e dos elementos de tecnologia, vamos dizer assim, né? Da DAW que o cara tá usando, ou etc, né? O cara, hoje, eu fiz isso com os alunos no Guri, inclusive
durante a pandemia, que a gente estava tendo as aulas online, pô, apresentei um monte de aplicativo para eles de looping, o que surgiu de música incrível dali foi impressionante, sabe? E é isso, um aluno que não lê música, nunca tinha feito música, mas ele fez uma batida com loopings, com não sei o quê, e tava pronto. Você coloca alguém fazendo um flow em cima, pô, entendeu? É lógico, não tá numa qualidade comercial, ok, mas, né, tá pronto. Então, acho que essa interferência, entre aspas, né, da tecnologia no processo de criação musical ficou muito mais intenso. E aí foi uma das coisas que eu discuti no trabalho da Santa Marcelina, que quanto maior essa interferência, mais difícil é para o coro acompanhar. Porque o coral é uma prática milenar, né? que é muito difícil de conversar com esse tipo de coisa, porque são 30 pessoas fazendo ao mesmo tempo. Então, pô, a gente vai colocar uma batida, então a gente vai usar um playback para colocar uma batida, ou como é que a gente faz essa batida, como é que a gente faz as 30 pessoas cantarem ao mesmo tempo, blá, 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 né? Então, uma das coisas que a gente vai investigar é por que a gente segue fazendo músicas dos anos 80. Ah, será que é por isso? Será que é porque hoje uma linguagem da Gloria Groove, por exemplo, pô, como é que a gente caracteriza uma música da Gloria Groove, né? Ah, precisa da batida tal, precisa do coisa tal, precisa do gesto vocal, né? Sim. O gesto vocal no pop, putz, né? É uma das coisas definidoras. A gente vai colocar isso pro arranjo, como é que a gente vai fazer o coro fazer um gesto vocal da Gloria Groove, né? Mas eu defendo que isso já acontecia no Caetano e no Gil, por exemplo, e a gente não teve problema em fazer isso. Então, é possível, né? Que foi o que a Algum gente... jeito tem, alguma estratégia deve ter. jeito tem. Tem um outro exemplo que a gente está fazendo agora no Mosaico, né? Um dos nossos coralistas lá, o Carlos Leite Filho, ele escreveu um arranjo para um concurso de arranjo que rolou no ano passado do Coralusp. Não sei se você ficou sabendo desse. Fiquei sabendo. Super legal. Eu vi. E uma das músicas possíveis de fazer o arranjo era chama Luz, da Drica Barbosa. Do Emicida também, né? Isso é uma versão que tem ela, o Emicida e o Rael, né? E ele escreveu esse arranjo, infelizmente ele acabou sendo desclassificado, porque ele escreveu com solo, ele não entendeu ali muito bem na hora do regulamento e tal, enfim. Mas o arranjo é ótimo, né? E ele peitou essa ideia de fazer um arranjo, e é um rap, vamos dizer assim, um pop, né? Um pop rap, que a gente tem bastante coisa nessa intersecção do pop com o rap hoje, né? Mas eu diria que é mais rap, com certeza, né? E ele escreveu o arranjo, né? Então, assim, uma das saídas, que foi uma das coisas que eu descrevi também no trabalho, assim, uma das saídas, qual que é? Bom, o coro vira o beat. E aí que a gente começa a conversar, né? Então, assim, nesse caso dele, e no caso dos arranjos que eu fiz, a gente tem o solista e o coro fazendo um riff, vamos dizer assim, né? Esse riff pode mudar. Então, o riff, o coro, a gente tem 4 vozes para fazer um riff, né? 4, 5, 3, quantas o coro tiver, né? Mas aí depende de um solista, né? Enfim, então tem algumas especificidades dessa coisa do rap que vão, não sei quantos que você quer entrar nesse assunto, mas essa foi uma saída que ele achou e o coro entra em alguns outros momentos, então fazendo um tute em algum momento que a letra é mais forte, fazendo essas ideias. Eu fico um pouco aflito, assim, às vezes, quando não é o caso de fazer a coisa super bem pensada, como esse caso que você relatou, quando a gente pega de uns anos atrás, assim, que as pessoas faziam alguns arranjos, até meio para chamar a atenção, alguns coros, assim, mas faziam de um jeito meio jocoso, assim, meio como, que engraçado, tá cantando em coro um funk, né? Nossa, tá cantando Valesca Popozuda, nossa, que engraçado. Mas, tipo, você vê que o arranjo não foi feito com o cuidado que merecia para fazer a música, né? Se você olha para música do Gil, faz um arranjo com todo o cuidado para expressar o que você imagina que aquela música deve expressar, por que quando você vai pegar uma música atual, você tem que fazer na piadoca, né? Você se esconde atrás da piada para entregar o arranjo, né? Sim. Então, a grande dificuldade que eu vejo, assim, por exemplo, esse caso aí, você resolve com um solista. Então, você tendo alguém que saiba fazer o solo, porque também não é fácil, né? O pessoal fica subestimando pra caramba aí. Na hora de fazer, eu quero ver, né?
ficar tirando a galera que faz aí, mas na hora de fazer não sai bosta nenhuma. Aham. É, daí fica engraçado, né? A pessoa que não sabe fazer tentando fazer, daí Horrível, fica engraçado. horrível, Só as cascas de banana. é. Eu lembro de um arranjo que eu fiz uma vez, que eu cantei, eu tava no coro, né? Tava num coro de escola, assim, quando eu tava aprendendo a ler e tal. E daí fez uma coisa que eu achei bem inadequada, assim, que era tipo um rap de Natal, assim, um negócio meio um pouco infantil, assim. E era uma parada meio, tem uma tentativa de linguagem de hip hop, assim, mas não tinha nada, né? Não Aham. tinha nem uma letra adequada para ser um rap. Aham, aham. Você imagina o seu rap de Natal, tipo, você imagina o conteúdo que vem. Nossa, Já seria bizarro se fosse feito muito medo. uma pessoa só, né? Daí faz um coro, eu ficava, caraca, mas que estranho fazer isso aqui, cara. Que Uhum. negócio esquisito. E daí eu fico pensando pra que fez, né? Aham. Porque Eu é acho difícil. a gente entra em umas questões muito importantes, assim. Primeiro, acho que a gente tá falando, eu tô falando tecnicamente, né? Então, assim, quando eu falo é possível, tipo, é possível fazer um coro fazer, mas eu acho que esses cuidados todos é o que é mais importante mesmo, assim, né? Porque esse arranjo do Luz, por exemplo, que a gente tá falando do Carlos, né? A gente está sob análise dele ainda, porque tem dois solos, né? Tem o solo que seria o solo da Drica e o solo do Emicida, né? Na ideia desse arranjo especificamente, né? E é isso, a gente não tem os solistas. Então essa é a primeira preocupação, assim. Tem uma das meninas que vai topar lá no coro fazer, e só que foi uma das coisas que eu falei pro Carlos. Eu falei, olha, o solo do Emicida é muito difícil. Porque não é um solo de um rap muito estabelecido pra gente, por exemplo, como não sei se você conhece esse arranjo do André Protásio, do Nego Drama, né? O arranjo não. É um arranjo do Nego Drama do Racionais, né? Uhum. É um começo da linguagem de rap do Racionais, assim, já estava super estabelecido, mas assim, se você pegar o flow do Mano Brown no Nego Drama, né? É uma linguagem um pouco mais, sabe, um pouco mais cadenciada, as rimas estão mais estabelecidas e tal. Quando você entra no MC da agora, puta, a linguagem avançou nesse sentido, né? De ter um flow, de a rima não tá tão bem, né? Tão colocada e tal, não sei o que lá, né? Tô comparando, não tô comparando Mano Brown com Emicida, tô comparando Nego Drama com Sim. Luz, né? A música, Uhum. basicamente. Então, assim, é uma coisa muito mais difícil, né? Então, foi o que eu falei pra ele. Eu falei, olha, eu não sei se a gente vai ter alguém pra fazer isso bem. E a gente corre esse risco, né? De Uhum. estereotipar, né? Então, foi o que eu falei pra ele. Então, a gente tá sob análise, porque a gente precisa de alguém que vai fazer isso bem. Ou a gente tira esse trecho, ou a gente, né? Então, tem alguns cuidados, né? Que a gente precisa ter, né? E eu acho que aí entra num outro assunto que eu menciono também, que talvez que é mais uma das coisas que a gente vai investigar, assim, né? Essa pauta identitária, né? O universo de arranjos corais nasceu aqui, eu acho que eu posso falar isso, afirmar isso com certeza, no Brasil, né? Nasceu no ambiente universitário. Então, Cosella arranjava para os coros da USP, o Marcos Leite arranjava para os coros ali do Rio nas federais, não sei, né? Então, nasceu para os coros universitários e grupos derivados de grupos universitários, vamos dizer assim, entendeu? Então, Uhum. eram grupos vocais ou grupos corais muito bons que surgiram a partir de grupos universitários, né? E esses grupos. Então, assim, era um ambiente universitário, que também era o universo da canção na época, né? Uhum. Então, tipo, Gil, Caetano, Chico, todos saíram da universidade, faziam músicas para universitários, né? No comecinho, e depois eles ganharam o mundo, o Brasil e o mundo, né? Mas, entende? Que assim, eu acho que o mundo coral abraçou um movimento que era, né? Do Aham. contexto específico, né? É, e aí, quando a gente pensa hoje, primeiro, o mundo coral já se expandiu, essa linguagem de coral já se expandiu para outros ambientes que não são universitários, então a gente vê coro de igreja, principalmente igreja evangélica, que está cantando arranjo hoje, né? Uhum. Arranjo de louvor ou arranjo de, né, qualquer coisa, mas a gente vê.
né? Isso existe. Então, assim, essa linguagem de arranjos corais se expandiu para universos fora da universidade, né? Mas a gente tem essa dificuldade de abraçar esse tipo de gênero de música que está fora da universidade, né? Que é um ou pelo menos que não está fora, mas que não é produzido originalmente lá. Então, funk e rap, por exemplo, que é a nossa pauta, né? Eles não necessariamente estão sendo feitos na universidade. Acho que, na verdade, eles não estão sendo feitos na universidade. Eles estão sendo pesquisados, Uhum. mas eles não estão sendo feitos, com certeza não, né? Então, acho que essa é uma coisa, assim, a gente tem uma dificuldade de se relacionar com esse tipo de música justamente porque não está no ambiente, né? E aí que mora o perigo, e aí acho que é o que tem que ter cuidado mesmo, né? Porque a gente vai fazer um coral cantar funk, aí o que você falou, né? Vai fazer um rap de Natal, vai pegar o quê? Só os elementos musicais do rap e usar? O rap não é só elemento musical, é uma das coisas que eu falo lá também, né? O que define o rap? Um canto falado e um beat? Tipo, não. Tem toda uma pauta, então assim, você define o rap falando de se é que dá para definir, né? Essa coisa de né? Então tem que ter uma pauta social, né? A gente está falando disso, está falando de o que o rap fala, a cultura hip hop tem toda uma coisa em volta. Então a gente vai fazer um rap, né? Quando eu fiz o trabalho da Santa Marcelina, essa foi uma das conversas. E aí, por que eu resolvi escrever um arranjo? Porque eu escrevi um arranjo ao lado do compositor do rap, né? Que é o Gé Versátil, Uhum. né? Então, o Gé Versátil, eu conversei com ele, era um colega meu que a gente já tinha feito outras coisas juntos, e ele chegou e falou: acho que essas músicas aqui talvez funcionem legal para coro, ia gostar de ver. Aí eu peguei elas, olhei, bom, então vamos escolher essa. A gente escolheu Particularidade, que é uma das músicas, e dele, e aí eu falei com ele, você pode fazer o solo e tal, não sei o que. Posso, então legal. Então a gente tinha alguém com 20 anos de Uhum. carreira no rap fazendo solo e o coro fez o arranjo. Então a gente fez um arranjo a capela para um rap, ficou super legal, com um beat por trás. Então a linguagem foi essa, né? Essa foi a proposta de junção das linguagens. Mas acho que essa consciência de que a gente tá numa linguagem que é de fora, tentando aproximar as coisas, é importante. Porque eu não vejo problema em tentar aproximar, em tentar conversas, né? O problema é quando você tira o protagonismo de uma linguagem que normalmente que normalmente, historicamente, foi marginalizada, vamos dizer assim, como foi o caso do rap e do funk, né? E se apropria, né? Que é o que a gente chama de apropriação, né? Então, esse cuidado é bem importante, mas eu acho que dessa união a gente gera frutos muito legais, que pelo menos todo mundo que ouviu gostou muito dessa produção no final aí do trabalho, que é um coro cantando a capela com um beat eletrônico e um solista de rap e o coro cantando a letra do, sabe assim? Então achei que isso gerou elementos musicais novos muito legais e que vale a conversa, né? Falei. Sim. Enquanto você falava aqui, eu fiquei pensando, né, que em algum momento o samba já foi marginalizado e houve um modo de fazer o hibridismo entre as duas estéticas, né? Você pegar as canções de samba e transferir para a linguagem coral. Houve Um movimento. uma técnica um movimento, uma técnica que surgiu a partir disso, né? Apesar de realmente ter muita variação, cada canção dependendo da mão do arranjador e do dia que o cara tá. O dia que a pessoa tá arranjando aquilo ali pode dar toda a diferença, né? A pessoa pode fazer um arranjo por mês diferente da mesma peça, né? Então, em algum momento se chegou num modo de fazer aquilo imagino que com respeito ao material, né? E aos compositores envolvidos e tal. Então, talvez haja soluções, né, como essas que você vem tentando chegar e Uhum. que os colegas aí que vem trabalhando nisso vem chegando, né? Importante essa consciência, acho que eu vou me repetir um pouco, mas essa consciência que Não assim, pode ir. somos um coral, né? Entende? Uhum. Assim, de assumir que assim, é um coral, mas a gente tem essa possibilidade né? Porque eu ouvi muita coisa na época da pós, né? Na canção, né? Você tem essa. Pô, isso aqui é samba. A gente não consegue definir, delimitar, né, ter um limite epistemológico bonitinho. Mas, tá, isso aqui é samba. Aí a gente vai ver um coral,
né? Então, por exemplo, essa é uma das coisas que a gente vai falar no mestrado, provavelmente, né? No começo desse ano, o Mosaico teve a honra de gravar alguns dos arranjos do livro do Samuel Kerr. Não sei se você chegou a ver, Aham. pro Sim, lógico que eu vi. do lançamento, né? Foi super legal, né? Um dos arranjos foi o Praça da Sé, né? Uhum, Que é um samba, Adoniran, né? O samba antigo e tal. E como o Samuel, a escrita do Samuel, desse arranjo, ela é completamente o que a gente chama de quadrada, né? hum, Então, assim, do jeito que está escrito, assim, ele é muito quadrado. E assim, quando você ouve com o ouvido de hoje, pensando no samba, você fala, cara, não soa samba, né? hum, Ou assim, não soa samba, mas a gente lembra que é um coral. E ele provavelmente escreveu aqui isso daquele jeito, porque o coral não conseguia cantar junto se ele escrevesse de outro jeito, né? Hoje a gente acho que já está num ponto da linguagem que o coro canta samba há tanto tempo, por exemplo, o mosaico, que a gente consegue fazer soar samba e cantar junto. Então acho que é isso que você está falando, né? Que a gente achou um jeito de fazer soar samba, né? E fazer soar coral ao mesmo tempo, né? Eu acho que uhum. essa que é o desafio, assim, né? E a gente vai achar um jeito de fazer soar rap e soar coral e formar um terceiro produto. Percebe que a gente não está querendo Sim. formar, a gente não está querendo que o coro seja rap, ou a gente não está querendo, né? É, justamente porque acho que cada coisa tem o seu lugar, né? Então a gente está formando um terceiro lugar que é muito proveitoso e muito interessante musicalmente, muito importante de conversar, enfim, tudo isso que a gente define. Então, Luiz, passa para o pessoal conhecer os seus trabalhos de arranjo, os teus trabalhos com o mosaico, onde que te acha para ver do que a gente tá, para ouvir, né, do que a gente está falando aqui, e como você tem feito, realizado muito bem esses trabalhos, passa para suas redes, se tiver canal do YouTube, acho que tem do Mosaico, tem o canal do YouTube, né? Aham. Então sempre tem estreia de peças, então o pessoal pode ir lá prestigiar. Sim, a gente tem, né? O Mosaico acho que é isso, é o meu grupo de performance hoje, né? O grupo onde eu tô, onde está a ponta do meu trabalho mesmo, né? Então chama Grupo Mosaico. Então a gente só digitar Grupo Mosaico no Instagram e no Facebook, você encontra a gente. E no YouTube é a mesma coisa, Grupo Mosaico. A gente tem estreado bastante coisa, bastante produções, a gente foi bastante para estúdio e teatros gravar, né, durante esse ano. Então a gente está com bastante coisa nova, né? Dá para ver bastante arranjo por lá. Tem o meu Instagram também, Anselme_Luiz. Anselme é com S e I no final. Mas é mais um Instagram pessoal, assim, não tem tanta coisa de trabalho. Eu estou montando um site em que eu vou divulgar os meus arranjos e acho que pode ficar com o meu e-mail também, que eu costumo, no meu canal do YouTube, né, Luiz Anselme, eu sempre coloco lá à disposição para os meus arranjos, como eu já fiz, eu não vou receber dinheiro por eles, mas eu eles estão sempre disponíveis, então é só você pedir no meu e-mail que eu envio por e-mail o PDF e tal. Então meu e-mail é Luiz com S, Luiz Gui de Guilherme, Luiz Gui Anselmi com S e I no final. Então luizguianselmi@gmail.com. Só pedir os arranjos, também aceito encomenda de arranjos, né? Que aí a gente tentar ganhar algum dinheiro com isso. E eu Sim, tô vamos conversar daqui a pouquinho, que eu tô com uma ideia aqui, mas eu vamos tô com uma conversar. ideia de um. Enfim, eu acho que eu não devia divulgar muito ela, mas eu tô com uma ideia de um portal de arranjos aí, tô trabalhando nessa ideia para a gente divulgar mais e ter mais conversa entre arranjadores e regentes e a gente conseguir rodar mais arranjos por aí, tentar monetizar isso de algum jeito, sabe, dos arranjadores receber, porque o arranjador é uma profissão super ingrata no Brasil, no sentido de dinheiro. Então, é isso, acho que é isso aí. Muito bom. Acompanhem o Luiz Anselmo, o trabalho do Luiz Anselmo, para o pessoal que é de outros estados e que de repente não conhecia. Tem sido uma voz em ascensão aí há algum tempo, está aos pouquinhos se tornando uma referência, né? Obrigado. É muito bom a gente ter sido amigos de graduação. Sou muito feliz por isso, por estar podendo acompanhar, né? Ele se estabelecendo no meio assim dessa forma. E só uma última informação: o grupo Mosaico você fundou, né? Não, na verdade, eu tava na fundação do Grupo Mosaico, mas ele foi, a gente foi,
diretor no começo era o Edu Fernandes, né? Então ele Uhum. nasceu uma ideia assim de se inscrever para um edital da Prefeitura de São Paulo. Eu, o Edu e o Ricardo Barizon, né? A gente meio que conversando assim, já era uma ideia antiga do Edu de formar um coro com monitores dele. E aí eu estava desde a formação, mas o diretor Ah, na sim. época não era eu era preparador vocal na época. Aí em Mas 2019 eu assumi. mas é um grupo independente, É um né? grupo independente. É um grupo independente. Tipo assim, não é uma firma que te contratou exatamente, é um Não, negócio que você toca com muito esforço, né? exatamente. Muita força de vontade, né? Sem quase nada de dinheiro e sem muito esforço. Mas acho que é importante eu mencionar aqui também que esse ano a gente está tendo o apoio do Instituto Lígia Jardim, que está alugando a sala do Instituto João Clemente para a gente ensaiar. Isso é um apoio incrível já, então para a gente já é legal mencionar, inclusive, e já está lá. E eu queria agradecer Maravilha. também, William, agradecer aqui, tô achando super legal, esse trabalho que você faz é muito importante, e agradecer mesmo o convite, agradecer a oportunidade de falar sobre isso que eu adoro, e parabéns pelo trabalho aí, valeu. Eu que agradeço aqui também aos seus coralistas, que com certeza carregam muita pedra com você. Certeza. Então, muito obrigado a eles também, que com certeza eles contribuíram de alguma forma para essa conversa, pode ter certeza. Totalmente. E se você tem uma dúvida, uma sugestão ou qualquer coisa aí que valha o comentário, você pode mandar um e-mail para o contrapontoprofano@gmail.com ou seguir o Contraponto Profano nas redes pelo @contrapontoprofano. Se você quiser seguir o meu Instagram pessoal lá, onde eu jogo um monte de coisa também, você pode ir para o will.pedroso, WILL.pedroso com Z. Muito obrigado mais uma vez, Luiz. Valeu, obrigado. E nos vemos num próximo programa. Chegamos aqui a mais uma barra dupla. Você ouviu Contraponto Profano.